paralíticos e coxos fez andar. O meu Deus é o Deus do impossível. E sempre há de ser. O meu Deus é o Deus do impossível. E fará o impossível pra você. E fará o impossível pra você. E dá vista ao cego, e ao surdo faz ouvir. Mas o quê? Faz a tempestade se acalmar. Andou por sobre o mar e aos surdos fez falar. Paralíticos. Paralíticos e coxos E faz. fez andar. Meu Deus é o Deus do impossível. Imagine o grande El Shaddai. O meu Deus é o Deus do impossível. E fará o impossível pra você. E fará o impossível por você. Glória a Deus. Tá uma bênção. Presta, pastor. Glória a Deus. Mais uma vez estamos aqui, né? Nós iniciamos louvando, a nossa internet chegou agora. Nós somos do Ministério Graça e Intimidade, estamos ao vivo pelo Facebook. Eu sou o pastor Marcos Felipe, juntamente com o pastor José Luiz, que daqui a pouco estará trazendo a mensagem da graça de Deus. O nosso ministério, ele é um ministério pautado em cima da revelação da graça, das 14 epístolas que o apóstolo Paulo escreveu. É um ministério que entende que o reino de Deus já está nesta terra. Cristo já estabeleceu o seu reino nesta terra. Por quê? Cristo vive em nós. Ele mesmo disse que o seu reino era um reino espiritual. A ninguém conhecemos segundo a carne. Mas eu, quando olho para o meu irmão em Cristo, eu vejo Cristo nele. Então, o Ministério Graça e Intimidade, como o nome já diz, é um ministério que tem intimidade com Deus, porque Ele habita nos seus filhos. E nós, da graça de Deus, pregamos a salvação eterna. Pregamos um Deus que entregou-se por nós, onde a palavra dele fala que por um único sacrifício nós fomos aperfeiçoados para sempre. Então, em Cristo, nós somos perfeitos. Nós vamos prosseguir com o Ministério de Louvor e Adoração. Vamos cantar mais um louvor ao Deus Criador dos céus e da terra. Mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Foi Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente é o meu coração. Diferente hoje é o meu
Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Jesus Cristo mudou meu viver. Mudou que falavam de ilusões, mas agora é diferente. Cristo fala toda a gente, pois Cristo deu-me o seu amor. Diferente. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo veio alegria e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. Sim, diferente. Sim, Diferente hoje é o meu coração. glória a Deus. Aleluia. Vamos dar um lindo aplauso ao Deus único e verdadeiro. Está conosco pela internet, pelo Facebook, a missão apostólica Plenitude em Graça, né? Pastor Paulo César, juntamente conosco. A todos aqueles que estão ligados pelo Facebook, a nossa salvação em graça. Que haja crescimento, que haja desenvolvimento, que haja revelação do nosso Deus através da mensagem da graça de Deus. Vamos louvar com mais uma música. Qual vai ser a música, ministro Miguel? Ó, quão bom é. Vinha com o pastor Kleber Lucas. Quão bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão. Com o orvalho desce da montanha, sobre a relva nosso pão. Comunhão, vinho e pão. Encontrar-nos no tesouro, teus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus. Comunhão, vinho e pão. Comunhão, vinho e pão. Ó, quão bom e agradável que ter amigos e irmãos. Comunhão, Comunhão, vinho e pão. como orvalho desce da montanha, sobe a mel O nosso chão. comunhão, Comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus. Comunhão, comunhão, vinho e pão. alegria. Alegria enche toda a casa.
vão. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus. Comunhão, vinho e pão. Aleluia, glória a Deus. Comunhão, vinho e pão. A comunhão dos eleitos de Deus, a graça maravilhosa que ela inunda os nossos corações. Ela traz algo tremendo para as nossas vidas. Meus amados, vamos abrir a palavra de Deus no capítulo 25 de Provérbios. Daqui a pouco o pastor José Luiz estará falando sobre inteligência espiritual. E eu quero compartilhar também com aqueles que estão conosco pela internet. Nós estaremos dentro deste mês de agosto desenvolvendo o nosso trabalho de evangelismo, né? Estamos começando com uma mensagem genuína da graça de Deus. Compartilhar com os irmãos que estão conosco pelo Facebook. Talvez alguns dos irmãos estejam assistindo ao vivo. Talvez daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano, algum vizinho nosso possa assistir ao Ministério Graça e Intimidade e vai ter a noção do trabalho que a Igreja de Cristo faz através deste ministério. Nós somos a igreja. Este templo, ele é apenas uma alvenaria que comporta a Igreja de Cristo, que pode se reunir em uma casa, em um terreno, em uma garagem, né? Em um descampado, aonde quer que a Igreja de Cristo se reúna, Ele está presente. Ele mesmo falou que estaria conosco todos os dias. Todos os dias Ele estaria conosco pelo seu Espírito, até que nós partíssemos, né? Até a consumação dos séculos. Capítulo 25 de Provérbios, no versículo 14, eu tive meditando esses dias nessa passagem, irmãos, porque eu vim acompanhando, eu vim assistindo os nossos vídeos, as nossas mensagens de 2 anos atrás, e vim percebendo como Deus faz. Deus trabalha na simplicidade. A palavra diz que Ele também é o dono do ouro e da prata. Tudo pertence a Deus. Em nenhum momento da minha vida eu pedi para nascer, e sequer dentro da família que eu nasci. Nós não temos escolhas no que diz respeito à área espiritual. Nós podemos escolher o bairro, a cidade, a roupa que eu vou vestir, o relógio que eu vou comprar, a pessoa com quem eu vou me casar. Hoje em dia você pode até escolher quantos filhos quer ter. Não é verdade? A ciência nos permite fazer uma série de escolhas. E muitas vezes as escolhas que nós fazemos, como dizia minha mãe e minha avó, nós vamos com os burros água. Nós fazemos uma escolha, irmão Walter, e aquela escolha não é aquilo que Deus determinou para nós. Porém, mesmo assim, Ele permite que nesta terra nós tenhamos uma vontade coletiva. No que diz respeito a escolher Deus, não há livre-arbítrio. Em nenhum lugar do livro sagrado, de qualquer outro livro, existe uma menção de que ao homem foi dado livre-arbítrio para escolher ser salvo e ir para o céu. Qualquer pastor, qualquer pregador pode buscar e não vai encontrar. Não existe livre-arbítrio para a salvação eterna. Existe sim um Deus que pela sua soberania nos chamou, nos predestinou, nos justificou. Mas como assim, pastor? Justificou. Ele deixou na sua palavra, através de Paulo, no capítulo 8, 29 de Romanos: porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou. Ou seja, foi uma vontade soberana dele, que antes que tudo fosse criado, Ele já tinha determinado que um dia eu nasceria, que um dia você nasceria, que um dia nós seríamos filhos dele em espírito, que a Bíblia diz que Ele é o Pai dos Espíritos. O meu pai, na carne, ele chamava Luiz Jorge Pereira Ferreira, Hilda Ferreira, minha mãe. Mas no Espírito eu tenho um Pai, como todos nós que somos filhos dele. Você que foi predestinado por Deus. Mas pastor, como é que nós podemos dizer que foi predestinado? Ninguém nasce escrito aqui, predestinado. Não. Mas a palavra diz que o Espírito de Deus testifica com aqueles que têm o Espírito de Deus.
e você sente, quando você ouve a palavra da graça de Deus, quando você ouve a palavra da verdade, você sente algo diferente. É como um imã que atrai a limalha de ferro. Se você colocar o imã perto da limalha de ferro, ele vai atrair, mas ele não vai atrair outros metais que não são atraídos por ele, que não tem aquela característica de atração. Ele não vai atrair o plástico, a madeira, não. Ele só vai atrair aquele material que é compatível para a atração. Assim é Deus com nós, conosco. Ele só vai atrair a Ele aqueles que são compatíveis com Ele, ou seja, que tem a mesma linhagem espiritual. O próprio Jesus falou: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e saem correndo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me dão as costas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Seguir a Jesus não é nenhum sacrifício. É como um casamento. Se você está forçado com alguém, não é feliz. Mas se você tem amor, e o amor não é aquele amor romântico somente que a gente vê nas novelas, não. É maravilhoso, né? Eu te amo, meu amor. O amor, ele tem sofrimento, ele tem dificuldade. Eu me recordo que há um tempo atrás eu passei uma semana com a minha esposa internada, teve que fazer uma cirurgia do pulmão. Eu passei uma semana em Campos. Abri mão do meu trabalho, a diretora da empresa que eu trabalhava permitiu, e eu estive uma semana internada com ela. E nesses dias eu até compus alguns louvores, alguns até que nós cantamos aqui, né? Para a liberdade Cristo nos chamou. E Deus sabe como faz as coisas. Então, quando Deus chama, irmão Davi, ele, como ele fez com Davi, não tem como dizer assim: eu não vou, eu não quero, bater o pé. O Jonas bateu o pé, não foi isso? O que aconteceu com Jonas? Vai teimar com Deus, vai. Teima com Deus. Não pode ser por predestinação, é por minha livre e espontânea vontade. É o meu livre-arbítrio. É ruim, hein? É ruim, hein? Livre-arbítrio, ninguém tem. Para a salvação, não. Por que eu estou falando isso, irmãos? Durante esse período que eu assisti esses vídeos, eu pude perceber a simplicidade como Deus nos conduziu na residência deste casal abençoado, Mãe Isabel, irmão Walter, na residência da irmã Maria, da irmã Raíssa, na minha residência. Eu estive olhando esses dias e falei: meu Deus, a simplicidade como Deus trabalha, a mensagem da graça. E hoje, nós estamos aqui, né? Nós começamos aqui neste lugar no mês de abril. Tínhamos uma mesa, hoje nós temos um culto. E aos poucos, irmãos, sabe, Deus, eu vejo nisso a permissão de Deus. Deus mostra o seguinte: sou eu o dono da obra, sou eu quem dou o crescimento. Não adianta você dizer, pastor Tavares daqui a pouco vai citar, né? A minha carne, eu sou o cara, né? Cadê o cara? Me responda, onde é que está o cara? Cadê o cara? O cara é Jesus Cristo. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é Deus sobre todos. Eu posso ser um exímio trompetista. Eu poderia hoje estar tocando na melhor orquestra, estar tocando com o Roberto Carlos. Poderia ser o bam. Mas eu teria que ter a visão de que se Deus não me der fôlego para tocar, eu nasci com problema de coração e Ele me restaurou e eu toco esse instrumento para glorificar a Ele, eu jamais poderia tocar um instrumento. É Deus em nossas vidas. É Deus quem faz. E nesse capítulo 25, 14 diz assim: como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba de dádivas que não fez. Em outras versões, diz que muitas vezes aquela pessoa que fala algo que não é legítimo é como a nuvem sem chuva. E você vê a nuvem, mas você não vê a chuva, não tem chuva. E a chuva ela é necessária para fazer o quê? Para fazer com que haja o quê? Vida. Ela cai sobre uma semente, aquela semente recebe também o sol, e ela racha, e dali vai nascer uma planta. Tem a vida. Então esta palavra que emana deste altar, é uma palavra que ela tem o poder de dar vida, de transformar, de regenerar. E ela só vai fazer isso naqueles que têm o Espírito de Deus. Ele diz que os meus eu atrairei a mim. No livro histórico de João está repleto dessas verdades. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, né? Os filhos de Deus são aqueles que me seguem. Os filhos da carne, do outro não tem jeito. Então, nós deparamos com essa revelação da graça de Deus e temos a percepção de que nós vivemos uma constante evolução.
ao exemplo do nosso ministério. Pastor José Luiz, há alguns anos atrás eu estava no telefone, eu trabalhava dentro do PT, estava conversando com ele sobre esse ministério. E não era a nossa vontade, vai ser mais um, não, pastor. Mas nós desejamos, pastor, ter um ministério que fale a genuína graça, de pessoas que cheguem ali de forma espontânea e digam assim: pastor, eu quero doar um dia, vamos construir um dia, vamos ter um espaço, eu quero doar um dia do meu trabalho, pastor, eu quero algo genuíno, espontâneo, como foi na vida deste casal, como tem sido na minha vida, na vida de todos nós. Nenhum de nós está aqui obrigado ou constrangido se eu não for, ele não vai me abençoar. Até porque nós entendemos que nós temos quantas bênçãos, pastor? Quantas bênçãos, irmãos? Todas. Nós somos abençoados. Eu não preciso dizer: Senhor, abençoa, não. Eu tenho autoridade para abençoar meu filho. Ele já é abençoado por Deus. Eu tenho autoridade para abençoar. Nós temos, porque a bênção está em nós, irmã. Irmã Rai. Grace, Rayane, a sua filha é Rayane, não é isso? Tá. Olha só, não adianta não. Até eu gravar vai ser uma benção, irmã Tabita e irmã Grace. A irmã veio outro dia, eu esqueci, me perdoe. Imagina você que está conosco na internet. Se você colocar teu nome aí, eu gravo. Mas Jesus conhece a Grace, a Tabita, o Marcos Felipe, a Marinha, o Walter, desde antes da fundação do mundo. O Deus Todo-Poderoso, antes mesmo que eu nascesse, como está lá em Jeremias, eu te conhecia, Jeremias. E essa passagem mostra isso, que eu não posso me gabar de dádivas que eu não fiz. E aqui é bem claro, a temática do nosso ministério: você é salvo pela graça. Esta dádiva da salvação não é o meu mérito, não é o seu mérito, não é o seu mérito, o meu, não é o nosso mérito, é de Deus. Então, meus amados, a convicção que eu tenho é que muito mais o Senhor Deus estará trazendo para este ministério. Eu não tenho pressa, é o tempo de Deus. Se Deus me chamou para o ministério pastoral após os 50 anos de idade, embora eu tenha sido criado em uma religião, em uma denominação evangélica, mas o meu ministério pastoral, o nosso ministério pastoral, o meu não, o nosso, porque é de uma comunidade, é no tempo de Deus. Repousemos e descansemos em Deus. Ele é o nosso sábado. Nós não precisamos, nós e qualquer cristão. Você que está nos ouvindo, você guarda o sábado? Reflita, peça a Deus que te revele. O teu sábado é Cristo, é o descanso, é o repouso. O cristão genuíno, ele não tem que guardar de sexta-feira até 6 horas de sábado no sábado. O nosso sábado está aqui. A nossa palavra, o sábado é o descanso, ela está em meu coração, em minha mente, em minha vida. Eu descanso em Deus 24 horas por dia. Eu louvo ao Senhor pela vida daqueles que ajudam neste ministério. Antes do pastor José Luiz prosseguir trazendo esta mensagem sobre inteligência espiritual, eu vou fazer 2 convites rápidos. Primeiro convite a você que é músico, que louva. Nós temos em breve aqui, estaremos dando início à aula de música. Miguel já tem um aluno que vai aprender violino com ele. Tem um teclado, violão, ganhamos uma flauta, né? Uma flauta doce, um pouquinho mais comprida, porque nós esquecemos de trazer. Mas teremos em breve aqui aulas de música, aqueles que quiserem aprender. Porém, se você é músico e toca algum instrumento, clarineta, trompete, trombone, violoncelo, venha, una-se a nós. Independente de você ter um cartão de membro, não significa nada. O teu coração, se você tem o Espírito de Deus, Ele vai trabalhar a sua vida, e o Espírito de Deus que habita em você vai fazer com que haja uma compatibilidade, o crescimento será constante, porque a graça de Deus, ela traz essa constância no crescimento. Então você que é músico e quer participar, faça contato conosco. 22 é o DDD 981552308, Pastor Marcos Felipe, Ministério Graça e Intimidade. Faz um contato conosco. E você que está no Facebook conosco, que deseja ajudar também o nosso ministério, além de orar, se você quer contribuir, é o mesmo DDD 22 981552308. O nosso ministério é um ministério que nasceu no coração de Deus com a voluntariedade. Aqui nós somos voluntários, aqui nós temos a genuína graça de Deus e temos o desejo de fazer a obra de Deus de uma forma livre e espontânea. As crianças que crescerem aqui terão uma visão de vida diferente. Eu tenho convicção disso. Eu tenho meus filhos que cresceram na graça de Deus.
Quando o Miguel Ângelo e a Tamires nasceu, tinha 3 anos, quando nós conhecemos a graça, o Miguel nasceu dentro da graça de Deus. É uma outra visão de vida, é um outro entendimento. Como diz a juventude, é uma outra vibe, né? É a vibe da graça de Deus. Então venha para esta vibe, venha para a vibe da graça de Deus. Nós aqui somos jovens. Vou fazer 53 anos, esse dia até tinha esquecido a minha idade. A gente quando passa nos 25 a gente esquece. Vou fazer 53 daqui a alguns dias. Mas eu sou jovem, sabe por quê? Porque a palavra de Deus, o que ela faz conosco? Ela... Cada dia eu vou estar com 120 aqui com a minha bengala dizendo glória a Deus, aleluia, pulando, tocando trompete para a glória de Deus. Pastor José Luiz, una-se a nós nesta alegria, pule e salte. Assim, os irmãos que sentiram o desejo, fiquem à vontade. Pastor Marcos. Sim, pensei nisso. Pode pegar essa. Graças a Deus, meu irmão. Amém. Faz uma gentileza. Graças a Deus, meus irmãos. Amém. E estamos aqui com mais um tema intrigante e um tema que nós nos debruçamos, estudamos. Domingo que vem estaremos terminando. Domingo que vem estaremos terminando falando sobre o nosso inconsciente. E vai ser algo mesmo da parte de Deus. E eu quero agradecer já a irmã Dalila lá em Manaus, a irmã Maria Rosângela em Sete Lagoas e a irmã Bel em Recife, que tem nos acompanhado as nossas mensagens. Vocês são abençoadas do Senhor. Amém. Aleluia. Então estamos aqui, irmãos, e esse assunto foi muito bom para mim. Né? Vocês podem ir, pastor Tavares, hoje vai falar de novo. Vou falar de novo. Um assunto que teremos que falar desde o tempo, né? Lá uns 35 anos atrás. Aleluia. Hoje o nosso tema é inteligência espiritual. O texto bíblico está em Hebreus 4, 12 a 16. Abra sua Bíblia. Hebreus 4, versículo 12 a 16. Não. Não mexe, não, deixa eu ver aqui. Diz assim na minha Bíblia: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante que toda espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e discerne os pensamentos e as intenções do coração. E não há coisa criada que esteja oculta de sua vista, pelo contrário, todas as coisas estão expostas e descobertas aos olhos daquele a quem temos de dar conta, tendo, portanto, um grande sumo sacerdote que passou através dos céus, Jesus, o Filho de Deus. Guardemos-nos nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, porém um que em tudo foi tentado à nossa semelhança, mas sem pecado. Aproximemo-nos, pois, com confiança do trono da graça, para alcançar misericórdia e achar graça para o socorro oportuno. Baixemos nossa cabeça, irmão, vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradeço por esse momento maravilhoso de estarmos aqui. Aqui estão as suas ovelhas, Senhor, como também sou sua ovelha, Senhor. Eu vou fazer uso da tua palavra, Senhor. E que possamos, meu Deus, crescer mais e mais, pois esse é o que está falado. E nós temos que crescer na graça e no conhecimento, Senhor. Por isso, meu Deus, cada um que está aqui, tu possas dar as condições necessárias, as habilidades necessárias, as aptidões necessárias, para que nós possamos desenvolver
este Evangelho da graça. Verdade. Que não é o Evangelho como está lá fora, como é o sistema propriamente dito, mas é o Evangelho que nós aqui clamamos e falamos que nós somos o templo do Espírito Santo e Ele habita em nós. Amém. E que toda igreja diga Amém. amém. Como podemos ver, irmãos, num mundo onde temos que acertar em nossas decisões, nós não podemos tomar uma decisão errada, ou então só pelo sentimento, porque ficou arrepiado, né? Como saber que as nossas vidas têm uma direção, um rumo? Quem vai nos conduzir ao sucesso através de uma vida equilibrada? Como podemos lidar com esse mundo que em vários aspectos se transforma dia após dia? Quando bolaram o celular, ele era previsto para mudar a cada 4 anos. Quem teve aquele Nokia pequenininho, né, que eu tive 4 anos, aquele Nokia, ele era previsto para mudar a cada 4 anos. Hoje, a Samsung muda o quê? Praticamente de ano em ano. E a tendência é evoluir. No Japão, você pega o celular, ele já te dá a tua pressão, a tua pressão arterial, já diz o tempo, já diz, fala tudo. Através do quê? Do celular. Então, é um mundo que se transforma. Os estudiosos afirmam que haverá 50 novas produções, né, 50 novas formas de trabalho daqui a 50 anos. Temos que saber lidar com esse mundo. É aquela coisa, né? O navio está no mar, mas o mar não pode entrar no navio. Nós estamos no mundo, mas o mundo não pode fazer parte do nosso viver. E esse mundo se transforma constantemente. E somos chamados a exercer uma inteligência que poucos no mundo não têm. Poucos no mundo não têm. Se somos chamados, porque Deus já preparou o caminho para você exercitar aquilo que Ele tem te dado. Que é o quê? Ser templo do Espírito Santo. Não tem outro caminho. A nossa chamada é essa. E a definição de inteligência é a capacidade de resolver as dificuldades do nosso dia após dia. As dificuldades não podem influenciar a minha forma de pensar. As dificuldades não podem influenciar a minha forma de agir. Eu tenho que manter o quê? O meu padrão. Eu não posso me deixar me levar pelos sentimentos. Eu não posso ser uma pilha de nervos e chegar aqui, glória a Deus, aleluia. Claro que não. Eu tenho que manter o padrão. Porque foi para isso que nós fomos chamados. Deus nos chama para isso. Geralmente, se submetia as pessoas a um alto QI, né? Que é a qualidade. Consciente de inteligência, né? Então, uma qualidade de inteligência afora aquilo que somos chamados. Mas, e em vários testes, se você for ver, as pessoas são reprovadas. Então, o que Deus faz? Ele te capacita primeiro, para depois você ser usado. Não são os melhores que Deus chama. Não são os melhores que Deus capacita. Amém, igreja. Mas Ele chama aqueles a quem Ele ama e capacita para a sua obra. Então não são os melhores profissionais. Às vezes são homens infelizes que apresentavam muitas dificuldades em resolver o que deveria ser feito
o que faz com que pessoas consideradas gênios tomem decisões erradas. Por quê? Porque são levadas pelo sentido. É o arrepio. Ih, meu Deus está aqui porque eu fiquei arrepiado. Isso não existe. Isso não existe. Eu vi no sistema que Deus está aqui porque estou todo arrepiado. E não é isso. Os homens foram chamados para resolver os problemas, a dificuldade física, de biologia, questões de química, de matemática. Porém, eles eram infrutíferos em seus relacionamentos, em suas formas de pensar. O inventor deste assunto chama-se Daniel Goleman, que fala sobre a inteligência emocional. E ele escreveu um livro que as pessoas devem se relacionar com o mundo que temos e como discernir essa capacidade com a mente espiritual. Então você não está aqui porque você quer. Você está aqui porque Deus quer que a irmã Isabel seja usada mentalmente, espiritualmente por Ele. Por Ele quem? Deus. Somos instrumentos. Você lembra quando Saul era possado num espírito e não tinha ninguém para tocar a harpa? E alguém falou assim, não chama Davi. E que falaram? Não, pode chamar porque ele vai tocar esse instrumento muito bem. Então, aonde você estiver, Davi, aonde você estiver, Walter, aonde você estiver, irmão Dominguinhos, exerça com excelência aquilo que Deus tem preparado para você. Glória a Jesus. E esse mundo espiritual, ele mexe com o ambiente onde eu vivo. Então, nós temos que saber entrar no ambiente e discernir o que passa na mente das pessoas. O discernimento que muitas vezes Paulo fala. Logicamente que você vai entrar no ambiente e você vai ser tolerado, você não vai ser amado. Por quê? Porque você faz diferença ali. Então você é tolerado, mas não é amado. É diferente. Então nós temos que saber enxergar essas peculiaridades. Onde os outros não enxergam, é aonde devemos enxergar. É aonde devemos ter aquilo que o Senhor tem nos dotado, de ser templo dele. Então nós temos que apurar isto em nosso viver. Precisamos todo dia exercitar essa mente. Precisamos ter essa inteligência espiritual. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios 4,16. Está um pouquinho lento porque é muita informação, mas a gente vai chegar lá. Primeira Coríntios 4,16 diz assim, é Paulo falando, portanto, por isso portanto, eu peço que sigam o meu exemplo. O que diz aí na tua palavra? Honestos, portanto, é que sejais meus imitadores. Então, hoje na graça, eu não tenho que imitar Jesus Cristo. Eu tenho que imitar quem? Paulo. Porque ele soube exercer essa inteligência espiritual. Tanto assim que ele falou, olha, firme de louco para ganhar os loucos, firme de sábio para ganhar o sábio, firme de tudo para ganhar a todos. Esse deve ser o comportamento do pastor Tavares. Filipenses 3,16 a 20. Filipenses 3. 16 a 20. Diz assim: portanto, vamos em frente, na mesma direção que temos seguido até agora. Meus irmãos,
continuem a ser meus imitadores e olhem com atenção também os que vivem de acordo com o exemplo que temos dado a vocês. Já disse isto muitas das vezes, e agora repito, chorando. Existem muitos que, pela sua maneira de viver, se tornam inimigos da mensagem da morte da cruz de Cristo. Eles vão para a destruição, porque o Deus deles são os desejos do corpo. Olha aí, não são inteligentes espiritualmente falando. Eles têm orgulho daquilo que devia ser uma vergonha para eles, e pensam somente nas coisas que são deste mundo. Mas nós somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que veio de lá. Então, Jesus já veio. Hoje eu sou o quê? Exemplo aonde eu estiver. Se eu estiver no meu trabalho, eu tenho que ser exemplo. Aonde eu estiver, eu sou exemplo. Por quê? Porque Paulo disse que nós temos que ser exemplo. Então, esse cérebro que Papai do Céu me deu é que nos faz pensar. Outra parte do cérebro nos capacita a sentir. E essa parte que nos faz, a parte cerebral que é mais envolvida na nossa vida é a parte emocional. Aí já vai mais para o campo das mulheres, né? A mulher é emoção pura. E muitas das vezes, este lado emocional nos sequestra e nos conduz a tomar decisões erradas. Então tem que haver o quê? O equilíbrio. A inteligência espiritual, ela está acima das nossas emoções. E quem mais se destacou no mundo através de ser um inteligente espiritual chamava-se Jesus Cristo. E ele construiu uma vida inteira em cima de 4 bases que eu vou falar a primeira agora para vocês. A primeira base que ele construiu foi o que nós falamos na abertura da nossa introdução, Hebreus 4:12, que é o que? As Escrituras. Quando ele fala alma, ali está falando da mente, pensamentos, intelectos, propósitos, sentimentos. Então, tem que haver o quê? Um equilíbrio no José Luiz. Tanto o equilíbrio carnal, tanto o equilíbrio espiritual. Eu tenho, exemplo, eu gosto de cozinhar. Eu gosto de fazer frango com laranja. Mas se eu botar muita laranja, o que vai acontecer? Vai ser um frango alaranjado. E eu não soube temperar direito. Então, um cristão ele tem que saber o quê? Ele tem que ser um tempero para o mundo. Aonde ele estiver, ele tem que saber temperar. Se for muito salgado, a pessoa vai ficar insuportável. Se for muito insosso, poxa, ele é crente, olha o comportamento dele. As pessoas falam isso, né? É o agente secreto. É crente, mas na hora de falar, não fala. Vamos ver algumas coisas que ele fala sobre o que é a palavra para nós. Salmo 19, 7 a 10. Salmo 19, de 7 a 10. Diz assim: a lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos merecem confiança e dão sabedoria às pessoas simples. Os ensinos do Senhor são certos e alegram o coração. Os seus ensinamentos são claros, iluminam a nossa mente. O temor do Senhor é bom e dura para sempre. Os seus julgamentos são justos e sempre se baseiam na verdade. Os seus ensinos são mais preciosos do que o ouro, até mesmo do que muito ouro fino. São doces do que o mel, mais doces do que o mel mais puro. E, logicamente, é uma linguagem figurada, mas ele está dizendo que da excelência que é a palavra de Deus para mim e para você. E é isso que eu tenho que buscar. A palavra de Deus, ela tem que estar brotada lá no meu íntimo, lá no meu coração. Salmo 119, 130.
pode ler. Hein? Salmo 119, 130. A explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. A minha tradução diz: a explicação da tua palavra traz luz e dá sabedoria às pessoas simples. Deus poderia botar aqui, olha, não, eu só trago iluminação da minha palavra para os sábios, para os psicólogos, para os professores. Mas ele está ele tá se colocando, logicamente que não está embutido, que está embutido aqui. Se Deus é simples, ele fala para quem? Para quem é simples. Para quem tem um modo de viver simples. Salmo 1, de 1 a 6. Esse todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe de fora esse salmo. Feliz o varão que não anda segundo o conselho. Pode ler. Salmo primeiro. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus, que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um rio. Elas dão frutas no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Assim também tudo que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo eles serão condenados, ficarão separados dos que obedecem a Deus. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que o Senhor havia mandado. E ele aceitou o perdão. E que lhe obedecem, porém o fim dos maus é a desgraça e a morte. Então, o salmista está fazendo uma diferença entre aqueles que são bons, que Deus seleciona, como nós aqui, e os que são maus. E eu não devo andar com aqueles que são maus. A minha mãe sempre falava: quem com porco se mistura, farelo come. Diga-me com quem anda, eu não te direi quem é. Minha mãe também sempre falava isso. Salmo 119, 9 a 11. Estou falando sobre a palavra que tem que reger a nossa vida. 9 a 11. 119, 9 a 11. E purificará os jovens em seu caminho, observando conforme a tua palavra. Com todo o meu coração te busquei, não me deixe desviar dos teus mandamentos. A tua palavra tenho eu escondida no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, aqui está fechando com chave de ouro. Fala para mim e fala para jovem. Como eu sou jovem, né? Está dizendo: como purificará o jovem o seu caminho? Ó, observando conforme diz a palavra. E é ela que nos conduz. Não adianta. Não adianta você jejuar, não adianta você subir monte. Agora está um frenesi de subir monte terrível aqui em Macaé, né? Tem lá na Jaqueira, tem aqui na Ajuda, lá em Mesquita tem um monte que a maioria sobe. Tudo que mandamento de homens, imposição de homens, e contraria Mateus 6,6. Que isso, pastor Tavares? Contraria Mateus 6,6. Pô, diz o seguinte, Mateus 6,6 diz o seguinte, presta atenção no que ele fala. Ó, abre a porta que está diante de ti e ore ao seu pai em secreto, pois ele te ouvirá. Então, não é eu subir monte, fazer propósito
Não é isso. Não é isso. Quem sobe, tudo bem, faz um exercício, né? É como diz aquela música. Talvez lá no monte esteja mais perto de Deus, né? Entendeu? Então, o que eu quero mostrar? Toda vez que Jesus Cristo foi confrontado pelos religiosos daquela época, ele respondeu com a palavra. E você pensa que ele chamou de raça de víboras os homossexuais, as prostitutas, os ladrões? Não. Ele chamou os religiosos daquela época. Esses aí que gostam de uma religião, ele chamou a atenção deles. Falou que eles eram uma raça de víboras. E se a gente pegar um pouquinho lá, Mateus 4, ele no deserto, ele repreende o inimigo com a palavra. Então é essa palavra que tem que brotar na minha vida, é essa palavra que está no meu pensamento, é essa palavra que eu tenho que pronunciar. Segundo pilar que Jesus usou foi a razão. Isaías 1,18. Quem não sabe o que quer dizer Isaías? Isaías quer dizer Jeová é salvação. 18. O Senhor Deus diz: venha cá, vamos discutir este assunto. Os seus pecados os deixaram manchados de vermelho escuro, mas eu os lavarei, e vocês ficarão brancos como a neve, brancos como a lã. Então, qual é a visão de Deus lá para Isaías? Olha, esse povo está em pecado, mas o que eu vou fazer por eles vai torná-los brancos como a lã. Eu não vou mais imputar pecado neles. Logicamente que eu estou falando, existe uma mensagem subliminar aqui. Porque qual é a visão? Tanto era para Israel, como é para mim hoje. Hoje Deus não me vê mais em pecado. Por quê? Porque a cruz sanou o problema que eu tinha entre Deus. Lembra? O vosso pecado faz divisão entre eu e vocês. Tudo foi sanado. Ah, pastor, quer dizer que o senhor não está isento de pecar? Não estou falando isso. Posso vir a pecar porque eu sou carne. O pecado foi encerrado na carne. Mas o pecado foi mortificado na carne. E Paulo é mais profundo ainda quando ele diz: considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus. Hoje eu sou um morto ambulante. Entendeu? E a cruz está em mim. Lá, Gálatas 2:22, ele fala isso. Não vivo eu. Quer dizer, se eu estou morto na carne, eu estou vivendo o quê? Espiritualmente. Mas ele vive em mim. Então as minhas decisões têm que ser baseadas no quê? Naquilo que Jesus tem para a minha vida. Então, o que Deus está dizendo ali para o profeta, né? Eu tenho que levar uma vida de perdão, redirecionar a minha vida. Vinde depois entendemos, pensemos que o relacionamento divino faz em minha vida e na sua vida. Não devemos levar uma vida com Deus, uma vida divina, pelos nossos sentimentos. Aí que esteja o maior erro nosso. Precisamos tomar decisões com a razão e não com os sentimentos. Nós erramos por não compreender como se deve servir a Deus, não com os sentimentos, e sim pela razão. Precisamos da razão, mas também precisamos dos sentimentos. A ordem qual é a ordem então, Tavares? É ser sóbrio. Nem tanto razão, nem tanto sentimento. Tem que ter o quê? Uma vida equilibrada. Terceiro pilar são os amigos. Provérbios 1:5-7.
ler? Pode ir. Estes provérbios aumentam a sabedoria dos sábios e orientam os instruídos, fazendo que entendam o significado escondido dos provérbios e dos ditados e compreendam os mistérios que os estudiosos procuram explicar. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Então, qual é o nosso tema hoje? Eu tenho que ser sábio. Eu tenho que aprender com o irmão Davi. Eu tenho que aprender com a irmã Mariinha. A nossa vida é uma vida de aprendizado. Eu tenho que aprender com o Guilherme. Aliás, eu acho até que o Guilherme fala muito, né? Bastante. É um aprendizado. É um aprendizado. A palavra diz que às vezes a gente tem que ser A palavra diz também que nós estamos igual. aprendemos os outros. Eu vou dizer aqui umas coisas que esse tempo eu tenho aprendido. Um pouco de solidão, um pouco de meditação, um pouco de silêncio, Caverna de Adulão. entendeu? Mexe com a nossa vida. Tudo isso tem que ser mesclado. Igual aquele brigadeiro que tem na Kibon, aquele sorvete, tem que ser mesclado. E às vezes você ficar sozinho faz bem também. Entendeu? Quantas vezes eu descia do apartamento e ia chorar na beira da praia? Isso é muito banal. Entendeu? Não tenho vergonha de dizer. Eu sou igualzinho a vocês. Come e chora. Na presença de Deus. Na presença de Deus, então, se der não. Provérbio 18 e 24. Esse aqui vai mexer com a gente. Provérbio 18 e 24. Algumas amizades não duram nada, porém, um verdadeiro amigo é mais chegado que um irmão. Entendeu? Às vezes você é rejeitado pela família. Porque Deus faz isso. O que a família não te suporta, o amigo te suporta. O que a família te rejeita, o amigo que está próximo a você tem a mesma afinidade contigo. E hoje estou falando do de amigo por quê? Porque eu e o pastor Marcos Ferreira, nós temos uma amizade há 36 anos. E não é 36 dias. Ele me conhece bem e eu conheço ele. Às vezes eu brinco até que eu falo que ele é meu irmão branco porque nasceu antes do meio-dia. E eu nasci depois do meio-dia. Mas ele me conhece. Que nem a família, na hora do vamos ver, chega junto. Mas o amigo chega. O amigo que é tocado, que tem o coração voltado para ti, ele vem, te auxilia e te ajuda. Agora o quarto pilar, eu já estou terminando, faltam só 5 minutos, são 15 para as 8. Fala do Espírito Santo. A pessoa Bíblia, João, livro histórico de João, e João falou para a igreja. Pode ver, mano. 16, 13. Porém, quando o Espírito da verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Por isso que hoje você não toma nenhuma decisão na base do sentimento, porque ele te conduz para a verdade. Eu costumo brincar que eu falo que eu fui escolhido porque eu tenho uma intuição masculina, né? Mas quem tem essa intuição mais aflorada são vocês mulheres.
eu sempre fui goleiro, sempre. Ele, pode pensar aí, com 6 anos eu era goleiro. E a minha altura não é boa, não, para goleiro, porque eu tenho 1,73 m. Quando eu ia agarrar, minha mãe falava assim para mim, meu filho, não, entendeu? Você vai chegar lá todo machucado, eu ia. Eu chegava com o joelho ralado, com isso aqui ralado. Aí o que mais me doía, ela falava assim para mim, eu te avisei. Aí tinha um remedinho abençoado naquela época, olha, era um remédio que todo mundo gostava, chamava Mertiolol. E quando ela botava, eu corria para o ventilador. Viagem pura. Arde demais naquela época, hoje não. Então, irmão, eu já estou terminando. Ele habita em mim, ele habita em você. Ele não vai permitir nunca que você tome uma decisão errada. Ele nunca vai permitir. Por isso que ele falou assim, olha, eu estarei convosco até meio-dia, até 18 horas, até meio-dia. Ele estará conosco todos os dias. Por isso que há uma distorção quando você praticava a ceia. Vamos trazer a lembrança, a memória. Entendeu? Se ele vive comigo, eu não tenho que trazer a memória, ele já morreu. Ele está vivo, ele foi ressuscitado. Glória a Deus. Hoje eu vivo a um Deus, eu sirvo a um Deus vivo, um Cristo que ressuscitou. E Paulo diz que eu não conheço mais a carne. Eu não conheço Jesus na carne. Eu conheço ele ressuscitado. Glória a Deus. E ele habita em mim. Por isso que eu sou bonito. Mais bonito daqui sou eu. Aleluia. Porque ele o quê? Ele formoseia a gente. Ele dá uma outra estrutura de vida a gente. Como eu vou discernir a voz de Deus na minha vida? Como eu vou saber que é Deus que está falando para mim? Como que eu vou saber se eu vou tomar uma decisão? Se eu tenho que chegar e tomar uma decisão de imediato? Aí ele fala lá em João 10, ele diz, olha, as minhas ovelhas me ouvem e me seguem. E eu poderia aqui falar várias coisas. Quando ele termina as parábolas dele, ele diz assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E palavra é o quê? Palavra é Espírito. Hoje vocês estão aprendendo, como eu também tenho aprendido. Para concluir, 1 Coríntios 3,16 nós já lemos, mas nós vamos ler 1 Coríntios 3, do 18 ao 23. Não devemos ser ignorantes quanto àquilo que o Senhor tem nos proporcionado, que é o quê? Ser Espírito dele. Mas, porém, devemos ser sábios. 18 ao 23. 18 ao 23. Que ninguém engane a si mesmo. Se algum de vocês pensa que é sábio conforme a sabedoria humana, então precisa se tornar louco para ser de fato sábio. Isso aí, para a gente não mentir. Então, o que ele está falando aqui? Olha, você você não sabe de nada. Primeiro você tem que se tornar louco para depois você saber. Quer dizer, tira esse teu pensamento humano e coloca o pensamento de Deus. É isso que Paulo está falando. É essa change, né, como diz, essa mudança. Agora você não pode mais pensar carnalmente. Você tem que pensar espiritualmente. Mudança de mente. Pode continuar. Pois aquilo que este mundo acha que é sabedoria, Deus acha que é loucura. Olha aí. Como dizem as Escrituras Sagradas, Deus pega os sábios nas suas espertezas. E também, o Senhor sabe que os pensamentos dos sábios não valem nada. Por quê? Porque não estão afinados, não estão coadunados, não há conluio entre quem? Entre Deus e eu. É sabedoria humana. E ele diz, e Tiago vai um pouquinho, eu não gosto muito do livro de Tiago porque ele é legalista, mas ele diz o quê? Que a sabedoria humana é diabólica, animal e terrível. A
Para mim, esse livro de Tiago não deveria ter na Bíblia. Porque se você pegar o tema lá, está escrito. Livro de Tiago para as 12 tribos da dispersão. Ele não fala para mim. Ele é judaizante. Eu sou gentil. Agora, 1 Coríntios 6, 19 e 20. Já estou terminando, irmão. Então, nós aqui está dizendo o quê? Não devemos ser ignorantes quanto àquilo que o Senhor tem nos dado, que é o Espírito Santo. Porém, sejamos sábios. Ah, pastor, não sei lidar com minha sogra. Você já sabe. Entendeu? Você conquistando a sogra, a filha já está no papo. 19 e 20. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, Olha aí. que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dele. Então, como é que eu sendo Espírito Santo, tendo o Espírito Santo em mim, eu vou deixar a carne me dominar? E tem muito crente aí que é pelanca pura. Me desculpa o provérbio, mas é verdade. Por quê? Porque não foram trabalhados para ter uma inteligência emocional. Tudo que é jejum é para carne, subir monte é para carne, consagração quase todo dia na igreja é para carne, Santa Ceia é para carne, aquelas campanhas que a gente fazia é para carne. Agora bota o estudo bíblico lá para tu ver. Bota lá, só dava o quê? 3, 4 pessoas que queriam estudar, só isso. E Bíblia é para estudar, Bíblia é para você ler, Bíblia é para você confrontar, Bíblia é para você botar na cuca e pensar, Senhor, será que eu estou agindo certo? Será que eu estou agindo errado? Bíblia é isso. Senhor, eu tenho que mudar os meus padrões, porque eu fui criado assim e a Bíblia diz que tem que ser assado. Porque Deus não mexe na sua personalidade, irmão, mas Deus mexe no seu caráter. A personalidade que eu tenho do meu pai juntamente com a minha mãe, ela está em mim, não sai. São princípios indeléveis, que nós não mexemos. Mas o caráter, o que Paulo diz? Aquele que rouba, não rouba mais. Aquele que se prostitui, não se prostitui mais. Então, é o caráter que tem que ser transmodificado, vamos dizer uma gíria assim, transmodificado, mudado para aquilo que Deus tem de melhor para cada um de nós. 2 Coríntios 6, 14 e 18, para terminar, irmãos. Já são 7h55, nós já estamos terminando. Não se juntem com descrentes para trabalhar com eles, pois como é que o certo pode ter alguma coisa a ver com o errado? Como é que a luz e a escuridão podem viver juntas? Como podem Cristo e o diabo estar de acordo? O que é que um cristão e um descrente têm em comum? Que relação pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois nós somos o templo do Deus vivo, como o próprio Deus já disse. Eu vou morar e viver com eles. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Tem que haver o quê? Uma seleção. Você tem que selecionar quem você pode dar ouvido. E ele fala o quê? Da idolatria. Muito cuidado. Tem muito cristão aí que idolatra cantor gospel. E muitas das vezes esses hinos gospel estão totalmente fora da mensagem bíblica. Então, uma coisa é séria. Por que eu estou falando isso? Porque eu e você fomos chamados e somos, não serei, e somos templo do Espírito Santo. E Ele trabalha em ele. E Ele vai trabalhar em você. Ele já está trabalhando na sua vida. Por quê? Porque Deus nos chamou para nós sermos o templo dele. O templo vivente, aquele que ele veio, fez o
trabalhou na cruz e falou assim: olha, vocês agora, vocês não são mais alma vivente. Depois da cruz, nós não somos alma vivente, nós somos espírito vivificante. Por quê? Porque Ele nos deu a condição de nos tornou a viver nele. Nele quem? Em Jesus Cristo. Então, irmãos, fica com essa palavra. Domingo eu estou terminando, não faltem, porque esse assunto é assunto para mais de metro. E depois eu queria que vocês avaliassem, né? Pastor, foi ruim, pastor, foi bom, o senhor poderia enfatizar mais, porque é sempre bom alguém falar alguma coisa para a gente, né? Porque assim diz o Senhor, assim diz a sua palavra. Amém? Amém. Glória a Deus. Um amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, Ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Lhe falei do meu dilema e Ele me escutou. Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço. Isso teve um alto preço que Ele já pagou. O que Ele fez? Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas. E uma dessas muitas vidas era Ele. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser gravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu? E olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento, oferecer perdão. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor? E pelo servo a própria vida renunciou. Quem pode ser o melhor amigo do Senhor? E pelo servo a própria vida renunciou. Glória a Deus. Capítulo 9 de Hebreus, verso 26, ele nos fala claramente. O pastor José Luiz citou, E ele nos traz o conteúdo desta verdade. Se fosse assim, ele teria de sofrer muitas vezes desde a criação do mundo. Pelo contrário, uma vez por todas ele apareceu. Agora, quando os tempos estão chegando ao fim, para tirar os pecados por meio do sacrifício de si mesmo. Que tempo foi esse que chegou ao fim? Aquela era. Houve uma era que chegou ao fim. O tempo da lei. E muitos leem quando os tempos estão chegando ao fim, achando que é o tempo que a terra vai se acabar, mas essa terra durará para sempre. O tempo que chegou ao fim foi justamente aquela divisão antes da cruz e depois da cruz. E este amigo que nós entoamos com esse lindo louvor do poeta Sérgio Lopes, mostra que ele se entregou por você, irmão Davi, por mim, por você, meu querido irmão Antônio, né, que compartilhou conosco, aqueles que estão ao vivo conosco, aqueles que se sentem chamados, porque tem inteligência espiritual, aqueles que têm o Espírito de Cristo.
aqueles que têm o Espírito de Deus, que não frequentam uma denominação. Irmãos, denominação não mostra nada. Nesta terra, muitas vezes nós precisamos, né? Quando nós nascemos em uma família, nós recebemos o quê? Um nome e um sobrenome. Como é que nós vamos identificar? Irmã Isabel de quê? Cristina de quê? Valente. Olha, valente. Valente de Cristo. Henrique, tá lembrando aqui do nome dele. Henrique, né? Walter de quê? Alves Henrique. Alves Henrique. Mônica Chaves de Sá. Não Cadê o Valente? Cadê o Então, nós recebemos o nome Marinha de quê? De Jesus. Olha só que bênção. Maria de Jesus. Então, meus amados irmãos, esta palavra de inteligência espiritual, inteligência emocional, ela mexe conosco, porque esta palavra mostra que este amigo, que na verdade, coisa assim, o amigo que eu encontrei, na verdade assim, o amigo que me encontrou, porque ele me amou primeiro. Ele nos amou primeiro, Guilherme. E hoje, essa semana, a gente teve uma sintonia maravilhosa, né? Fomos ao Barbeiro, bonito. Ele nos amou primeiro. E é por isso que nós estamos aqui. Se não fosse este amor genuíno de Jesus Cristo, se não fosse este amor maravilhoso, que mostra que em Cristo nós somos cidadãos do paraíso. Lá é nossa cidade natal. Estamos espiritualmente assentados no céu, habitando o reino que Deus já nos confiou. Nós temos respaldo bíblico nesta verdade. Filipenses 3:20. Se você quiser conferir depois, faça como os de Beléia, vá conferir. Efésios 2:6, Colossenses 1:13 e Hebreus 12:28. Essas 4 passagens, elas mostram esse contexto maravilhoso. Somos cidadãos do paraíso. Está aqui, né? Vou colocar aqui ao vivo para os irmãos verem nosso primeiro folder. E nós temos assim a grata satisfação de dizer que esse folder, ele é compartilhado. Na verdade, nós compartilhamos do pastor Cristiano França, que é o Ministério Graça e Intimidade, né? Graças a Deus que nós somos livres, irmãos, para poder compartilhar. E quem tiver, né, as ideias maravilhosas de poder criar com palavras em graça, pode criar. Nós somos livres em Cristo. Muito obrigado ao Espírito de Deus por agraciar pastor Cristiano França, os demais pastores que pregam a graça, pastor Marcos Gomes, Miguel Ângelo, pastor Geraldo Moraes. Nós estamos em um só Espírito. E nós cremos que quem traz a unidade espiritual é o Senhor Jesus Cristo. Vamos nos colocar de pé. Você que está aí na sua casa, também coloque de pé, ore conosco. Nós vamos agradecer ao Senhor. Eu queria tanto que o irmão Guilherme orasse e agradecesse, mas o Guilherme ainda está um pouquinho tímido, mas eu sei que qualquer dia desse ele vai falar: pastor, me dá esse microfone aqui que eu vou orar hoje. Hoje é minha vez. Mas hoje nós vamos orar, né? Juntamente com a nossa irmã Isabel, nossa diaconisa Isabel, que vai dar graças a Deus por este trabalho. Irmãos, aqui todos trabalham. Qualquer dia desse, a irmã Grace também vai estar orando conosco. Todos vão orar em graça, é uma bênção. Irmã Raíssa já ora. Manda um abraço para o irmão Rogério, eu sei que ele está atarefado. Um grande abraço para ele. Eu quero também deixar um abraço para os irmãos que estão conosco na internet: irmão Amadeu, tia Betinha, irmão Adalberto, irmão Silvio Henrique das Ostras. Qualquer dia, irmão Silvio vai estar aqui com a gente. E nós, Marco Aurélio, irmão Marco Aurélio, que ontem está, a partir de ontem, está conosco no grupo. Irmão Silvio, qualquer dia nós estaremos aí em Rio das Ostras com o irmão, cultuando. Prepare esta casa abençoada, né? Nós vamos a Rio das Ostras. O irmão Silvio faz parte do MGI. Nós estaremos em Rio das Ostras qualquer época dessa. Acredito que até o final desse ano vamos estar no domingo ali. O irmão Walter estará conosco, com certeza, na casa do irmão Silvio, abençoado Silvio. Já vai reunindo o povo. Quando nós chegarmos aí, nós queremos ter pelo menos umas 20 pessoas para ouvir a graça de Deus em Rio das Ostras, tá bom? Irmã Isabel, a palavra de oração para agradecer ao Senhor está com a irmã. Por gentileza, prochegue-se. Senhor Jesus Cristo, eu te louvo, eu te exalto por mais uma vez um culto abençoado, onde aprendemos mais da graça de Deus, onde Deus usou o pastor Tavares para nos ensinar sobre a nossa mente, né, o que devemos ser, qual tipo de cristão que nós temos que ser. Os nossos testemunhos é verdadeiramente a palavra de Deus, porque através das nossas vidas as pessoas possam ver o brilho do Espírito Santo
E nós somos templo do Espírito. Nós aprendemos aqui hoje e que nós possamos levar essa palavra durante essa semana, abençoando não só a nossa vida, mas a vida de todos os nossos vizinhos, irmãos, parentes. Que o Senhor possa estar com cada um. Queremos agradecer a Deus pela vida de cada pessoa que esteve aqui hoje, cada pessoa que está nos acompanhando pela internet. E tenha uma semana abençoada e que o próximo domingo estaremos aqui de novo, unidos em nome do Senhor Jesus. Que Jesus continue abençoando a vida de cada um, de cada pastor, de cada membro, de cada obreiro, de cada criança, de abençoar esse bairro do Lagomar, a cidade de Macaé, as cidades circunvizinhas, enfim, o nosso país. Que o Senhor esteja com cada um, é o que nós te pedimos e já te agradecemos pela nossa vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Jesus Cristo mudou você? Então vamos lá. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. E Jesus Cristo mudou meu diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Jesus Deus a me e diferente Glória a Deus. Nós vamos tirar um dia aqui só para ensaiar. Vai ser uma bênção. Podemos finalizar assim. É bom. Ensaiar é muito bom. Muito bom. E nós vamos cantar do outro lado. Com certeza. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado a você que esteve conosco. É assim, espontâneo. A graça de Deus, ela traz essa espontaneidade, né? Nós não somos perfeitos e procuramos evoluir, crescer. O ministério Graça e Intimidade é um ministério que crê na evolução do Evangelho como algo científico, porque é a ciência de Deus. Muito obrigado a você. Boa semana. Deus é contigo, Deus é conosco. Tenhamos uma semana cheia de milagres. Milagres acontecendo, enxurrada de milagres na sua vida, em nossa vida. Saúde, prosperidade e a manifestação do poder de Deus. Amém. Boa